Olá, turmas. Tudo bem com vocês? Então, hoje vou dar continuidade à parte 2, ideias da multiplicação. É aula de matemática, né? Então, você já sabe que é possível resolver multiplicações usando a organização retangular, que é linhas e colunas, não é mesmo? Então, esse aqui é um exemplo que eu deixei, né? Então, hoje nós vamos aprofundar nesse assunto, nesse conteúdo, tá? E aqui também deixei essa ilustração bem bonitinha, essa imagem que é da tabuada do 1 ao 9. Ideias da multiplicação. Aqui eu tenho uma situação, problema, e algumas crianças, né? O Cauã, a Rita, Luiz e Ana Rosa resolveram usando diferentes estratégias para chegar à resposta, né? Então, se o problema não deixa claro, podemos repartir em partes diferentes. Observe como essas crianças resolveram o problema, que é essa situação um problema. Dona Ana tem uma barraca de doces. Ela distribuiu 12 cocadas igualmente em 3 saquinhos. Quantas cocadas ela colocou em cada um? Então, o Cauã já fez assim. São 12, aí ele foi distribuindo, né? Então, aqui, 3 saquinhos. Dentro de cada saquinho, ele colocou 4 cocadas. Aí a gente pode fazer assim: 12 dividido por 3 dá 4. Então, vamos ver. Ou 3 vezes 4, que é esse aqui fez, dá 12. Então, 4 mais 4 é igual a 8. Mais 4, 12. Então, quantas cocadas ela colocou em cada saquinho? 4. A Rita, para chegar aqui em 4, ela fez assim. Ela fez uma hipótese. Se fosse 6 cocadas para dividir entre 3 pacotinhos, cada pacotinho ia ficar com 2 cocadas, que é 2 vezes 3 dá 6. Ou 6 dividido por 3 dá 2. Se fosse 9 cocadas para dividir entre 3 saquinhos, cada saquinho ficaria com 3 cocadas, que 3 vezes 3, 9. E ela também já chegou à conclusão, né? Se são 12 cocadas para distribuir igualmente entre 3 saquinhos, então quantas vão ficar em cada saquinho? Quantas cocadas? 4 cocadas, né? Então, 4 para cada um, dá 12. Por isso que a gente fala, 4 vezes 3 é igual a 12. O Luiz fez assim, ó, ele já fez assim, ó, 3 vezes o 4, que são 3 saquinhos, vezes o 4. Em vez de ele falar 4 mais 4 mais 4, ele pôs o quê? 3 vezes o 4, que dá o quê? 12. São 4 para cada um. E a Ana Rosa, ela fez assim, ó.
Um, dois, três, quatro, e fez em pauzinhos, representando as cocadas. Quatro e quatro. Então, as, as quatro crianças usaram estratégias diferentes, tá? Para todos chegaram num resultado em comum, né? Lembrando que aqui vocês copiam no caderno essa situação, problema e pode organizar, usar a estratégia de vocês. Aqui eu coloquei assim, só comecei e vocês têm que preencher com o restante, né? Então eu pus apenas um saquinho com 4 cocadas dentro e aí vocês precisam dar continuidade. Vamos praticar? Resolva com bastante atenção em seu caderno. Lembrando que aí vocês copiam, tá? A situação, problema. Aqui é apenas uma ideia, uma sugestão. Vocês também podem usar o caderno quadriculado. Na quitanda do seu Maurício, acabou de chegar uma porção de maçãs. Ele tem que guardá-las em quantidade iguais em 3 caixas. Ó, chegou um tanto de maçãs, né? E ele tem que distribuir entre essas 3 caixas. Vai ter que guardar. Como podemos ajudá-lo a resolver isso? A. Caso tenha chegado 9 maçãs, ó. 3, mais 3, mais 3, 9. Quantas ele colocará em cada caixa? Então, aqui, vou deixar para vocês, né? Pensarem e fazer, observando as estratégias anteriores, tá? Das crianças. E aí vocês vão usar a estratégia de vocês. Lembrando que são 9 maçãs e cada caixa tem que ter a mesma quantidade, tá? Não pode também sobrar nada aqui. Então tem que ser colocada nas 3 e com a mesma quantidade. Tem que distribuir usando a estratégia de tem que ter a quantidade que tiver nessa caixa, tem que ter nessa e nessa. Tudo bem? Situação B. Caso tenha chegado 15 maçãs, quantas ele colocará em cada caixa? Então, observa aqui a organização das maçãs. Essa maneira que ela está organizada aqui, fica até um pouco difícil, lembra? Para a gente fazer a contagem. Mas vocês vão contar, vão copiar essa situação, problema no caderninho, no caderno de vocês e vai usar a estratégia que vocês acharem que fica melhor, tá? Porém, aqui vocês vão organizá-las em 3 caixas. Lembrando que cada caixa tem que ter a mesma quantidade de maçãs. Então, vocês vão pegar 15 maçãs e distribuir entre 3 caixas. Então, vai guardar aqui. Pode sobrar alguma? Não, tá? Pode alguma ficar com quantidade diferente? Também não. Então, 15 dividido por 3. E também eu vou dar até uma sugestão para vocês pensar um pouco. Ou 3 vezes qual o número que é igual a 15 lá na tabuada, né? Então,
é essa situação e vocês vão usar também, pode usar a estratégia daquela organização bem bonitinho. Nas caixas elas já vão ficar bem organizadinhas também, mas vocês podem usar as colunas, né? E as fileiras, assim, organizada, tipo, bem bonitinho. Aí, mas vocês vão utilizar o critério de vocês. Tudo bem? É, situação, a letra C. Caso tenha chegado 30 maçãs, quantas ele colocará em cada caixa? Olha aqui a quantidade de maçãs. Tem 30 aqui. Dessa maneira dificulta para a contagem. Só que vocês vão pegar essas 30 maçãs e vai distribuir entre 3 caixas. Aqui já fiz essa organização para vocês visualizarem. Lembrando que por ser um número maior, então eu fiz essa maneira aqui, ó. 3 vezes 10. Então, aqui tem 10, ó. Mais 10, mais 10. Por isso que a gente fala 3 vezes 10. Ou 10 mais 10 mais 10. Tá? Lembrando aqui também que cada caixa tem que ter a mesma quantidade. Também podemos resolver assim. Essa maneira aqui, vocês vão copiar a situação problema no caderno. Pode usar essa estratégia aqui da caixa de organizar assim, ou também pode usar a malha quadriculada, né? Dessa maneira também. Então, também podemos resolver assim. 30 dividido por 3. Ou seja, distribuímos 30 maçãs, né, para ser colocadas em 3 caixas, ó. Então, aqui já fez a separação, né? Quantas maçãs ficou aqui nessa caixa? Quantas nessa e quantas nessa? Observa que aqui já ficou fácil já a visualização. Então, já foram organizadas aqui dessa maneira. E aqui já está a resposta, né? Quantas maçãs tem aqui? Quantas tem aqui? E quantas tem aqui? Tá? Aqui você já tem uma ideia melhor, tá bom? Então, é isso. Lembrando que pode copiar no caderno de vocês os exemplos. Aqueles que não têm a malha quadriculada, o caderno quadriculado, usa o próprio caderno de vocês usando a régua, né? E é isso aí. Vamos pensar um pouco? Responda no caderno. Olha como estão ficando organizados os livros. Aqui a Rosiane está falando para vocês. Tá bem bonito, né? Ó, tá organizado em fileiras, né? E ela já pôs também uma coluna aqui. Então, se for assim, ó, pulinha, então vamos. Uma, duas, três, 4. Se for por colunas, uma, duas, três, 4, 5. Tá? Então, aqui, ó.
Por fileiras tem 1, 2, 3, 4, 5. Por colunas em pé tem 1, 2, 3, 4, tá? Então, vamos lá. Rosiane está arrumando uma das estantes de livro da biblioteca de sua escola. Observe o que ela já arrumou. E tá bem organizadinho. Quem é que organiza? Bem bonito. Qual é a professora que organiza bem a biblioteca lá da nossa escola? Que deixa tudo bem bonitinho. Lembraram? E que deixa lá um espaço bem agradável para todos nós irmos lá fazer a hora da leitura. É a professora Graça, né? Então, aqui, a Rosiane, aí fazemos uma pergunta, uma situação. Quantos livros ela já colocou na estante? Quantos tem aqui? Tá fácil, né? Então, eu pego essa quantidade aqui, mais aqui, né? Quantos tem? Ou assim, com esse aqui. E junto. Esse mais esse. Quantos livros ela pode colocar ainda na estante? Então, tá faltando, ó. Vocês organizarem tudo na mesma fileira, né? Na mesma fileira, bem bonitinho, na mesma coluna. Quanto está faltando, né? Vamos pensar um pouco. No total, quantos livros cabem na estante? Então, vocês copiem essa situação no caderno e podem usar a malha quadriculada. E responda essas questões, tá? Quantos livros ela já colocou aqui? Quantos livros ela pode colocar ainda na estante? E ao organizar tudo, quantos livros cabe na estante? Tudo bem? Então, complete corretamente. Aqui tem o desenho de 3 caixas, que dentro de cada caixa tem 2 lápis, 2, 2, 2, a mesma quantidade que distribuiu em cada caixa. Então, eu falo, eu tenho quantas caixas? Né? 1, 2, 3. 3 caixas com quantos lápis em cada caixa? Então, 2 lápis em cada uma. Aqui tem 2, aqui tem 2, aqui tem 2. Portanto, aí a gente coloca 3, que é o número de caixa, 3 vezes 2, que é o número de lápis em cada caixa. Então, 3 vezes o 2 é igual a... Então, só a gente vê, ó. 2 mais 2, 4. Mais 2, 6. Então, 3 vezes o 2 é igual a 6. Aqui tem até uma ilustração para vocês entenderem, né? Que aqui é a tabuada, daqui do 1, que aí só se repete, né? Uma vez 1, uma vez 2, que é igual a 2. Aqui tem a tabuada do 2, que vai de 2 em 2, 2, 4, 6, né? 2 vezes 1, 2, 2 vezes 2, 4, 6, e assim vai. E aqui é a tabuada do 3, ó. 3 vezes 1, 3. 3 vezes o 2, então dá um total de quanto? 6.
tá? Então, aqui é de 3 em 3, de 4 em 4. Aí, a outra situação. Eu tenho uma, duas, três caixas. Com quantos lápis em cada caixa? Ó? 2, 4, 6, 7. Certo? Então, cada caixa tem 7 lápis. Então, foi distribuído igualzinho, a mesma quantidade para cada caixa. Então, eu tenho 3 caixas com 7 lápis em cada uma. Portanto, 3 vezes 7 é igual a, né? Então, 3 vezes 7 é igual a. Então, aqui, aí só vocês também fazer da seguinte maneira: 7 mais 7 mais 7, tá? Então, é até aqui a aula de vocês de matemática. Espero que vocês estejam muito bem e bons estudos. Tchau!